A paz de Deus a todos, irmãos. Então, hoje nós vamos gravar um vídeo, irmãos. O objetivo desse vídeo é conseguirmos fazer um processo de memorização dos livros do Antigo Testamento. Tudo de uma maneira mais lógica, né? Nós vamos tentar memorizar os livros de maneira, então, esquemática e lógica. Primeira pergunta, irmãos, que muitos fazem: quantos livros tem a Bíblia? A Bíblia tem 66 livros. Às vezes, irmãos, nós temos dificuldade de lembrar. Então, vou explicar aqui uma maneira também esquemática de memorização para nós sabermos. Nós vamos identificar hoje aqui, nesse processo de memorização, que o número 3, né, da Bíblia, da Trindade, ele é muito frequente. O Pai, o Filho e o Espírito Santo aparece várias vezes. O número 3, então, ele faz parte desse processo, né? Como o número 3 ele é intrínseco às Escrituras, então nós vamos usar. Primeiramente, nós vamos identificar aqui os livros, tá bom? Antigo Testamento e Novo e o total. Olha, tabuada do 3, porque o número 3, devido à trindade, é muito importante. Então, colocamos o número 3 aqui, de início. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. O Antigo Testamento tem 39 livros e o Novo Testamento 27. Vamos de novo. Coloquei o número 3, aqui, a base. 3 vezes 3. Por que o 3? Porque o 3 é um número, né? Que aparece muito nas Escrituras. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Como aqui são unidades separadas, então eu junto as duas, dá 39. O 27 já tem a dezena, já saiu pronto. Então, 39 livros, o Antigo Testamento, e o Novo, 27, 66 livros. Essa é a parte numérica. Agora, irmãos, nós vamos olhar as Escrituras. As Escrituras, o Antigo Testamento, é dividido em 3 partes também. 3 partes. São 17 livros históricos que contam uma história, a parte histórica de Israel, da formação, essa parte, 17 livros. Nós temos 5 livros de sabedoria e nós temos 17 livros dos profetas. Se nós somarmos 17 com 17, 34, com 5, 39. São os 39 livros do Antigo Testamento. Agora, como que nós memorizamos os livros históricos? Como é que a gente vai fazer essa memorização? Nós vamos usar um processo lógico também. Tá cheio de número 3 aí também. Vamos lá. Os 5 primeiros livros escritos por Moisés, o Pentateuco. Como que nós vamos decorar? Como o homem, ele errou, ele pecou, ele precisava de um remédio que sarasse essa ferida dele. Então, aqui em vermelho está escrito assim, ó, gel, número N de número 10. Como se fosse uma pomada, um remédio, chamasse gel número 10. Por que gel número 10? É só um processo para nós de memorização, para nós guardarmos. Gel número 10. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Esses livros são os 5 primeiros livros escritos por Moisés. Nós não vamos ficar comentando livro a livro, não tem necessidade, depois a gente pode fazer um vídeo mais específico de resumo dos livros, né? Gênesis fala da formação do mundo ali dos patriarcas, né, irmãos? E Êxodo, a saída do Egito, do povo de Israel. Levítico, o livro da lei dos levitas e tal. Números, contagem, né, das tribos ali. Deuteronômio, uma revisão da lei. Então, os 5 primeiros livros de Moisés, gel número 10,
são esses 5 primeiros livros. Ótimo. Agora, irmãos, depois desses 5 livros, nós vamos olhar agora para os livros que foram escritos num período de mais ou menos 400, 450 anos, o período dos juízes, né? Quando Moisés encerra a sua participação, entra em cena Josué. Josué, que em hebraico quer dizer Jesus, né? Deus Salvador. Josué. Josué, então, ele é o primeiro juiz aqui, primeiro juiz. Josué, o livro de Juízes propriamente dito, né? Sansão, Eude, Débora, são Jefité, são os juízes, o livro especificamente dos juízes. E depois o livro de Ruth, que foi escrito nesse período aqui. Deu uma fome lá em Israel, em Belém, ali em Judá, Belém, e aí eles foram morar nas terras de Moabe, aquela família, sem entrar muito em detalhe. Então, pode ver que o livro de Juízes aqui é dividido em 3 partes também. Josué, Juízes e Ruth, são 3. Então, mais um 3 aí para focar. Aí, então, terminado o período de Juízes, agora nós vamos olhar o último juiz e o primeiro profeta. Quem que foi o último juiz e o primeiro profeta? Foi Samuel. Então está aqui, ó, Samuel. Por que que é 1 Samuel, 2 Samuel? Qual que é o processo de eu memorizar isso? O último juiz e primeiro profeta executou 2 funções. Então, 1 Samuel, 2 Samuel. Samuel, ele ungiu 2 reis. Ele ungiu Saul e ungiu Davi. Então, Samuel teve 2 funções, juiz e profeta, e ungiu 2 reis. Saul e Davi, 2 reis. E 2 reis, 2 crônicas, os livros das crônicas. 2 crônicas também, 2 reis, 2 crônicas. Na verdade, irmãos, agora falando numa maneira real, né? O livro de 1 Crônicas, ele engloba esses 2 livros aqui, 1 Samuel e 2 Samuel, e o livro de 2 Crônica, esses 2 livros aqui, 1 Reis e 2 Reis. 1 Crônicas, esses 2 livros, 1 Samuel e 2 Samuel, 2 Crônicas, 1 Reis e 2 Reis. Pode ver, 2 Reis, também 3, como se fosse 3 blocos também, 3 blocos de livro. E aí, então, sobra-se 3 livros. Essas pessoas aqui são governadores, né? Esdras, Neemias e Ester. Na verdade, cronologicamente seria Esdras, Ester e Neemias, mas na Bíblia está Esdras, Neemias e Ester, né? O Esdras está ligado àquela, já no período Medo-Pérsia, da volta, que eles estavam voltando depois do cativeiro. Ester, a rainha Ester, todos conhecem, né? Aquela rainha que evitou o genocídio. E Neemias, o livro de Neemias do rei Artaxerxes, ali de reconstrução dos muros. Tá bom? Então, aqui nós comentamos a respeito dos 17 livros históricos. Agora, irmãos, nós vamos olhar para os livros de sabedoria. Também nós podemos criar aqui 3 divisões para eles também. Quais seriam, então, queridos, essas 3 divisões? O livro de Jó, provavelmente escrito por Moisés. O livro de Salmo, Davi, a maior quantidade do Salmo Davi. Tem outros escritores? Tem. Salomão, Moisés escreveu um salmo, os filhos de Coré, Asaf, tem outros, mas quando nós lembramos de Salmos, lembramos de Davi. Então, Moisés, Salmo, Davi, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, Salomão. Então, 3 escritores e 3 divisões de livro. Então, Jó, Salmo
e esses 3 aqui, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. São cinco livros também, a gente já está acostumado, nós vamos memorizar esses 5 livros de sabedoria. Agora, a última parte, irmãos, os 17 livros de profeta. Pode ver também que os profetas estão divididos em três partes, em 3 divisões de 3 impérios, né, que dominavam quando esses profetas profetizaram, né? E então, irmãos, também está dividido em 3 partes aí, o Império Assírio, Babilônio e Medo-Persa. Aí então agora nós vamos focar nos profetas. Primeiro rol aqui dos profetas do Império Assírio são 6. Uma maneira assim de decorar que eu uso, uma outra coisa, irmãos, os profetas aqui não estão naquela ordem da Bíblia. Porque se nós obedecermos a ordem da Bíblia, que a Bíblia usou tamanho, né? Nós saímos dessa postura aqui, dessa divisão, porque quando lemos obedecendo essa divisão, fica melhor o entendimento. Então, Império Assírio, primeiro J-A-J-O-I-M, J-A-J-O-I-M, é uma maneira de decorar, J-A-J-O-I-M. Primeiro Jonas, o profeta que foi engolido pela baleia. Amós, aquele profeta que está escrito lá, tem um verso que marca bem que o Senhor não faria nada sem primeiro avisar os seus servos, né? E fala lá do bramido do leão. Joel, profeta lá da lagarta, do gafanhoto e da locusta, marca muito também da efusão do Espírito Santo, lá do que aconteceu no dia de Pentecostes. Profeta Oséias, a divisão, o profeta que casou com aquela mulher prostituta, né? Também fala da divisão ali de Judá e Israel. Profeta Isaías, né, irmãos? O profeta extremamente messiânico, fala lá dos 53 da crucificação, 11 de Isaías fala dos 7 Espíritos de Deus, então Isaías bem conhecido. Miqueias, né? Miqueias é aquele que fala da onde que nasceria o Messias, que ele viria ali da cidade de Belém, Beit-Lehem, Casa do Pão, lá na Casa do Pão. O Senhor Jesus como um pão, né? Ele veio. Passado esse império assírio, entramos sobre o domínio do Império Babilônio. NHS primeiro, NHS. Aqui fica mais fácil. Aqui tem uma relação. NHS. Todos esses 7 aqui são do mesmo período. Babilônio. Naum fala da derrocada de Nínive, da capital da Assíria, né? O foco. Abacuque, o justo viverá pela fé. Sofonias, esse profeta fala muito da destruição ali dos inimigos de Israel que moravam perto, muitas vezes até aparentados ali e lutavam contra, né? À esquerda ali os filisteus, à direita amonitas e moabitas. Profeta Sofonias, então NHS. Profeta Jeremias, Daniel e Ezequiel. Esses profetas são contemporâneos, né? Jeremias, aquele que profetizou ali no reinado de Zedequias, já na iminente ataque de Nabucodonosor, conquistando Jerusalém. Então Jeremias profetizou, Lamentações ele fala depois que Israel está tomada ali, todo o sofrimento, ele vai lamentar. Daniel, o profeta, que foi jogado na cova dos leões, temos isso bem marcado. E Ezequiel, também podemos lembrar, assim, o que mais me marca no profeta, quando ele perdeu a sua esposa, ele não pôde chorar, também a visão ali dos querubins e tal, bem no início, profeta Ezequiel. Agora, esses são, já falamos primeiro falamos desses 6 aqui, profetas do Império Assírio, agora nós falamos dos 7 profetas do Império Babilônio. Agora vamos falar dos 4 últimos aqui do Império Medo-Persa, né?
como se chegando no final estaríamos falando de A a Z, né? Ageu, Zacarias, Ageu da reconstrução do templo, Zacarias é aquele profeta que a gente lembra das visões, as 8 visões de Zacarias. Obadias, ele vai falar contra Edom, os descendentes de Esaú, o irmão de Jacó, o parente ali que sempre lutava contra eles, né? Israel. Obadias então fala sobre os edomitas. E o último profeta, né? A última voz profética antes da vinda do Messias, Malaquias, fala sobre o formalismo do sacerdote, ali fala alguma coisa no dízimo, como que o Senhor não estava aceitando, porque o povo estava errando no dízimo, né? Irmãos, então, o último período Medo-Persa, também 17 livros aqui, terminando 17, 17, 34, 5, 39, os 39 livros do Antigo Testamento. Tá bom, queridos? Esse vídeo era mais para ajudar algum irmão que tem dificuldade de guardar os livros, às vezes precisa memorizar alguma coisa, tem essa opção. É um propósito, uma oportunidade de um processo de memorização meio que baseado em lógica, tá bom, queridos? Nós vamos parar o vídeo por aqui. Deus abençoe a todos os irmãos.